Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bruno Mazzoni, hoje comentando sobre o setor de construção civil, não especificamente. Vou comentar sobre a Trisul, mas o exemplo do vídeo, e eu posso já começar aqui na introdução, dizer que sim, a alta da Selic ou a possibilidade de novas altas, 2,75 ainda não dá um strike, vamos dizer assim, em todo o custo de financiamentos imobiliários, que é isso que o mercado tem medo com essa nova alta da Selic. A gente vê hoje, dia seguinte, né, dia 18, ontem foi a reunião do Copom, dia 17 de março de 2021. No dia 18, dia seguinte, já temos queda generalizada no setor, porque o custo do dinheiro, o custo do financiamento tende a ficar menor, já que são baseados ou guiados aí também pela taxa básica de juros, a Selic. Certo, pessoal? Então, sim, é um fator econômico, estrutural, tá? Que pode fazer com que o setor sofra no curtíssimo prazo. Não só as construtoras, tá? A gente também vai ter muito provavelmente aí FIIs sendo assombrados aí por uma Selic que pode, de repente, acobertar o dividend yield, certo? O yield dos FIIs, e também, no caso das construtoras, deixar o financiamento mais caro para as pessoas comprarem. Então, aquela pujança de compra, tá, pode ser comprometida, pelo menos aos volumes atuais, tá, devido ao aumento da taxa Selic. Confesso que eu não sou competente o suficiente para dizer para vocês, pessoal, quando que, tá, a taxa, ou a que nível a taxa de fato emperra, transita ali como uma reversão de tendência de um mercado aquecido, que é o imobiliário atual, para um mercado em desaquecimento, ou um mercado já que chegou no seu máximo ali sugerido. Eu não sei dizer qual seria ali a meta da taxa Selic perfeita, para que o mercado continuasse achando que o preço do dinheiro está barato, dos financiamentos de longo prazo, como são os financiamentos imobiliários, ou quando de repente, poxa, estourou, ficou caro, acho que vale a pena segurar um pouco, não é um bom momento, tá? O que nós temos hoje? Uma taxa Selic subindo. Tá? Então, isso é base do vídeo, e eu vou utilizar a Trisul aqui para colocar uma cereja em cima do bolo, se é que você gosta do bolo aqui do Clube de Dividendos, mas basicamente falar um pouquinho sobre taxa Selic e falar sobre a Trisul como um exemplo. Poxa, a empresa fez turnaround, em que momento, como é que estava a taxa Selic, como é que está agora, tá? E a gente vai tagarelar um pouquinho no final sobre análise gráfica. Então, se lhe interessa saber sobre a Trisul, principalmente ali alguns fundamentos rápidos de análise gráfica, mas um pouquinho do contexto Selic, Brasil, inflação, tá? Fica até o final. Pois bem, pessoal, esse relatório aqui é o relatório do pessoal Levante sobre, na verdade, né, a reunião de ontem, do dia 17 do Copom, onde aumentou aí a 0,75 a taxa Selic para 2,75. Né? O que nós temos aqui nesse gráfico, que eu espero que esteja de certa maneira visível para vocês em suficiente resolução, vamos dizer. Tá? Nós temos a queda da taxa Selic, o ciclo de queda começou lá em 2016, certo? E veio percorrendo 2017, 2018, 2017 nós tínhamos uma Selic ali por volta de 6, 6 e pouquinho, tá? E marquem esse ano, 2017, que pode ser importante, por quê? O Banco Central estima subir a Selic esse ano, em 2021, até 5%. Então, estou falando para vocês aí que a realidade ali de 2017 e 2018 seja muito próxima da realidade que nós vamos ter no final desse ano, tá? E aí chegamos a um possível fim de ciclo de queda em 2021, março de 2021. Legal. Qual que é a parte interessante? Por que nós estamos falando em reversão enquanto o mundo está dovish, né? O dovish, em queda, taxas de juros negativas ou próximas de zero, tá? O Brasil já está subindo taxa de juros, tá? Porque nós temos um probleminha chamado inflação, tá? Então a inflação deixa de ter queda ali já em meados, tá, de 2018, certo? Mas ainda controlada devido à falta de demanda, principalmente. Tá? Então a deflação ali, certo? Mas a gente consegue perceber o IPCA ali flutuando 2 a 4, 2 a 4, 2 a 4, tá certo? E de repente, tá, em janeiro, apresenta uma puta de uma pancada que ainda não invade tanto os 5%. Tá? Mas já dá sinais de que opa, o negócio está começando a ficar descontrolado. E controlar esse cara aqui é muito difícil. Uma das maneiras que nós temos de controle, tá, é subir a Selic, certo? Pressiona o dólar, tá certo? E o dólar está muito conectado com o IPCA, a inflação. Bingo! Temos aí uma maneira, um remédio
de estancamento de um crescimento da inflação. Tá? Então, esse foi o primeiro remédio, precisou ser enérgico, então 0,75 é bastante, tá certo? Não é brincadeira, sair de 2 para 2,75. Então, esse aqui é a principal razão. Pessoal, esse relatório aqui tem um pouquinho mais de 10 páginas, fala bastante sobre a economia, ou melhor, a base, a estrutura econômica por trás das decisões de aumentar ou diminuir juros. Quem tiver um tempinho, é gratuito, vai estar na descrição, tá? Eu vou falar sobre a Trisul, porque eu escolhi a Trisul, mas lembrem, 2017, vamos voltar naquele primeiro gráfico, 2017, certo? 2017, 2018, nós tínhamos ali a Selic entre 5%, 6%, certo? Tá? E o BC nos coloca em 2021 com a projeção de voltarmos para aquele patamar. Legal, a Trisul, ela fez o turnaround exatamente no terceiro tri de 2017. Ela conseguiu ali começar a crescer, deixar de ser uma empresa match a match ali para começar a fazer topos e fundos ascendentes nos resultados líquidos, no lucro, tá certo? Não no gráfico. A partir ali, vamos colocar entre terceiro e quarto tri de 2017. Ou seja, ela precisou, se a gente colocar só o panorama, tá? Só o contexto, Selic construção civil, tá? Custo do dinheiro financiado, X construção civil. Então, Selic construção civil, se a gente colocar ali como base só esse contexto entre a nossa taxa básica e o setor como um todo, nós vamos ter aqui, tá? O começo de um afrouxamento na Selic a partir de 2016. Tá? A partir dessa fase aqui, ó. A empresa acha um platô nos resultados e a partir de 2017, já com a taxa Selic um pouco mais em queda, tá? Já com um pouco mais não, né? 2017 representou uma queda de basicamente 50%. Tá? Mais 50%. Sai de 14% e veio para 6%. Essa queda abrupta colocou o setor de construção civil no radar. Tá? E as empresas que estavam mais preparadas, menos alavancadas, com bons lançamentos, viu o lançamento ser feito com um dinheiro barato para ser financiado pelos possíveis clientes. E aí o dinheiro barato, ou melhor, mais barato, 50% mais barato, começa aqui a ter crescimento de lucro. Tá? Não foram todas as empresas, mas a grande parte, as que estavam melhor geridas, conseguiram aproveitar esse dinheiro ao menor custo histórico no Brasil. Não tinha acontecido antes com tanta velocidade e a patamares tão baixos. Então a gente percebe que a gente pode pôr até aqui se tivesse o ICOM só das empresas classe A, Triple A's, por exemplo, muito provavelmente os resultados começaram a acontecer de maneira muito grata, tá? em crescimento muito bacana, a partir ali de 2017. Tá? A partir de 2017 que nós temos realmente não só a queda da taxa Selic, mas também o impacto dela. Porque a queda demora um pouquinho para ser impactada. Tá certo? O BC está tomando essas decisões de subir taxa de juros para tentar brecar a inflação daqui a 6 meses. Tá certo? Daqui a 1 ano, talvez. Então, o remédio ele demora um pouquinho para ser prático, mas o sinal é dado. Tá certo? A previsibilidade de crescimento também foi dada pelo BC. Olha, a gente vai aumentar mais, tá? A probabilidade é bem grande. De qualquer maneira, pessoal, só trazendo esse contexto. Setor de construção civil são financiamentos longos, juros é muito importante. Taxa de juros é quase que é igual o petróleo Brent para a Petrobras, para o setor de petróleo aqui. Quanto está custando o petróleo, quanto que está custando, como que está a volatilidade do petróleo, como é que está a volatilidade dos ativos aqui conectados a commodity. Minério de ferro vale, ou seja, é quase que uma das principais derivativos de uma ação de construção civil seria olhar os juros, curva de juros e principalmente as reuniões que põem em prática de fato, começa a executar de fato uma política de juros, nesse caso atual 2021, de aumento. Tá? Então, bacana, eu acho que pode ser um insight para vocês ficarem muito atentos ao setor, sem deixar de lado taxa de juros. Vou investir em construção civil? Tenho que saber que é cíclico, tenho que saber que depende bastante do custo do dinheiro, porque as pessoas, em sua maioria, fazem financiamento. Tá? As obras são longas, precisam de financiamentos, então não só a construtora pega dinheiro mais barato e facilita para ela o preço de construção, de produção, né? Como também pessoa física e os clientes vão pegar o dinheiro com mais facilidade e a um custo menor. Tá? Então é importante estar bem conectado. Tá? Falando da Trisul, ela
desde 2017, então passa a distribuir dividendos, tá? Que foi ali, né, em torno de, vamos colocar aí, entre 10 a 20 centavos por ano, tá? Com o melhor ano sendo 2020, tá bom? Então a gente começa a notar que sim, taxa básica baixo é muito boa para o setor, assim como para FIIs, de maneira geral, tá? Não só os de laje. E também muito interessante que quando o ciclo vai bem, quando o ciclo está de alta, algumas empresas, as melhores geridas, a Trisul foi um exemplo clássico de crescimento e que aproveitou essa deixa da economia, tá? Aproveitou ali juros baixos para crescer, produzir, entregar, tá certo? E realmente entregou valor no preço das ações e também com dividendos, certo? Então vamos colocar entre 10 a 20 centavos por ano, tá certo? Isso por ação. Pessoal, dentro daquele mundo onde a taxa básica de juros, a Selic, era grotescamente alta, 14, 13, 11, nós temos aqui o mercado precificando a Trisul no seu, eu coloquei aqui preço-valor patrimonial, tá? Chegou a negociar 50%, 49% e no impeachment aqui 42%. Então, são ações que são empresas, setores que sofrem mais, que sofreram bastante naquele período. Se você está com a expectativa que a gente vai voltar para esse período, Selic de 2 dígitos, olha, construção civil para holder não é o melhor momento, porque vai ficar mais barato. Se a gente continuar a ver Selic subindo, tá? E o BC sendo bem pragmático na previsibilidade, olha, vamos subir na próxima, tá caro construção civil agora. Tá? Porque a realidade que elas estão vivendo hoje ainda é de uma taxa de 2%, vai demorar um pouco para 2,75 ser impactado, depois vai demorar se aumentar para 3, vai demorar mais um pouquinho para aumentar para 3,5, ou seja, tá? Se você tem um viés de aumento de taxa de juros, olha, outros setores podem ser aportados nesse momento. Tá? Eu posso dizer aqui como por exemplo, o financeiro, de bancos, tá bom? Que também lucram com a taxa de juros alta. Aí esse momento aqui estão de lado ou lateral desde o ano passado devido às provisões. Só para tentar compartilhar, não uma indicação aqui, pessoal, mas como eu estou pensando, tá? E juntando um pouquinho de ações, que é super legal, interessante, divertido, empresas e também economia. E eu sou um Zé, eu não sou economista, mas são estruturas básicas de como joga o dinheiro e aonde o dinheiro do mercado pode ir, já visualizando a possível dificuldade de acesso a crédito daqui a alguns anos devido ao custo desse crédito, tá bom? Pessoal, agora já passando direto para a análise gráfica, vamos lá para aquela tela onde eu ouvir um locutor aqui, um podcast gráfico para vocês, certo? Eu realmente devo investir em mais uma webcam, porque meu celular ele fica com um vídeo muito esquisito, né? Com uma imagem muito esquisita aqui. Enfim, então devo investir em mais uma webcam, porque assim fico com duas, tipo jornal, tá? Bom, pessoal, eu vou dar uma, como eu posso dizer aqui, uma realidade ainda não muito apocalíptica é boa, mas a Trisul em condições normais, ou seja, nós se recuperando, nosso país, sociedade se recuperando do lockdown, da pandemia, tá? Nós mantendo taxa de juros baixa devido a toda a paralisação do ano passado e também deste ano, tá? Eu não estaria mais vendedor do que o momento atual, onde nós vendemos 30% aqui, tá? E depois mais 31, vamos dizer assim, por cento a colar. Então, o mercado provou para mim na Trisul que realmente respeita a volatilidade do ativo, tá? E fez aqui do segundo trimestre de 2020 ao ao quarto tri de 2020, mas principalmente na época real aqui, janeiro, fevereiro, março de 2021, 31% de queda, muito próximo aqui do que foi o sell in May Go Away, tá? Muito, muito próximo mesmo. Então, o suporte que eu tenho atual continua sendo como essa volatilidade, essa faixa de preço dos 9 e 10, como sendo suporte, tá? Se o mercado azedar pela taxa de juros e pela previsibilidade de aumento, ou descobrir ou apostar que o BC vai continuar aumentando a taxa, e, como eu falei, eu não tenho expertise para dizer para vocês, olha, a partir de 3%, melou. O único paralelo que eu trago, pessoal, é o seguinte: em 2017, 2018, a Trisul começou a mandar bala e crescer nos seus resultados, tá? Com uma Selic entre 6 e 6,5,
Tá? Então eu vou dizer para vocês que até 6, 6,5, tá? O mercado de construção civil protagonizada pela Trisul, mas eu acho que eu posso falar pelas empresas bem geridas, e aí vem Cyrela, Ezetec, JHSF, Even, as empresas que aproveitaram realmente esse bom momento, esse bom panorama econômico para elas, né, de custo baixo de produção e depois acesso bem fácil a crédito. Olha, elas aguentam, toleram o crescimento e cresceram de fato, mesmo com a Selic ali em 6, 6,5. Então vejo que esse patamar seria minha nota de corte. Tá? A partir de 6,5 eu falaria, aqui pesa, aqui começa a pesar. Tá certo? Para o setor, porque eu olho para os resultados da Trisul, ela conseguiu crescer ali em 2011, 2012, como a gente tinha quase pleno emprego aqui, um bom crescimento e tudo mais, mesmo com o Selic alta tinha muito consumo, e de repente quebra o consumo, quebra também crise política e econômica, commodities em baixa e tudo mais, todo aquele ciclo horrível que nós tivemos, tá? E depois de quebra uma crise política aqui em 2016, tá? Mas a partir de 2017... com a queda da Selic, ela começa a reportar bons resultados. Então, vou colocar 6, 6,5 como nota de corte de novo. Tá? E voltando para o preço, eu tenho 2 pontos pessimistas, o 9 e 10. Tá? Junto com o 9 e 10, eu venho com 7,99. Tá? E principalmente 6,70. Ou seja, não vou apostar com a conjuntura 2021 que a gente vai romper a mínima de 2020. Acredito, tá, que mesmo a Selic a 5%, vamos supor, como é a projeção atual do BC até o final do ano, a Trisul venha para mais um trintão, certo? De queda máximo. E aí eu tenho os pontos de alvo aqui em 6,70, certo? Se a gente pegar 30% de jogar para baixo desse topo atual, tá? Vai dar até um pouquinho antes, vai chegar um pouquinho antes aqui, tá? 30%, 7,40. Se a gente vier um pouquinho para cima, né, tiver uns compradores um pouquinho para cima, aí sim, até vai fazer um sentido bem interessante. Bom, pessoal, esses são os pontos da Trisul. Tá? Eu tenho suporte ainda e bem forte em 9,10, certo? E a partir de uma Selic a 6,5, vamos dizer 6, 6,5, eu acho que começa a azedar para esses caras aqui. Tá? Esses caras como um todo entram em dormência o setor de construção civil. Assim, quem esteve no mercado de 2010, 2011, até 2015, 2016 no caso, pôde perceber o que é dormência no setor de construção civil, onde só a Ezetec conseguia ir bem, talvez a Cyrela também conseguiu trazer algum tipo de retorno nesse período. Tá bom, pessoal? Alvos, norte, né? O mercado achou que é uma marolinha esses juros altos aí subindo. 12,25, 12,43, tá? 14,40, 13,93. Certo, pessoal? Essa aqui é TRIS3, tá? O ticker é TRIS3, TRIS3, para quem não conhece. Certo, pessoal? E esses são os principais pontos, os mega otimistas, e pode ter otimista, por que não? Tá? As expansões são 16,60, 18,87. Certo? Personas do canal, espero que vocês tenham gostado. É mais um vídeo tagarelando aqui, tentando dar uma de economês, certo? Você olha, Selic é algo bem, tá com um cordão umbilical ali com o setor de construção civil, então tem que estar de olho na taxa básica, certo? Mas as subidas, ou a subida de ontem não tem efeito na hora, não tem efeito tão rápido assim, abrupto, demora para a economia absorver as novas altas, os novos preços do custo do dinheiro, tá? Então é só uma projeção, como o mercado precifica sempre o futuro, dá elas por elas, tá? E eu tentei trazer um contexto de Selic a 6,5, dando uma migué, dizendo, olha, a partir de 6,5 ali, a Trisul cresceu. Hoje está a 2, tá? 2,75. Então, há uma gordura ainda para o setor de construção civil ficar tranquilo em relação ao Selic. Acho que o setor de FIIs, o produto FIIs, não o setor, né? O produto FIIs, talvez, fundos imobiliários, talvez comece a ser bem mais ameaçado com uma Selic a 5%, a 6%. Porque aí o dividend yield vai ser bem pressionado do setor, tendo a renda fixa como um benchmark que vai bater muitos yields aí, né? Vocês devem saber muito mais do que eu posto pouco sobre FIIs aqui. Pessoal, fora isso, um grande abraço, obrigado pela companhia até o momento. Vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau.